Chamando a atenção para uma outra via de carboidratos importantes, que é a via das pentoses. A via das pentoses é uma via hipoglicemiante. Essa via hipoglicemiante, como qualquer outra, ela é estimulada pelo hormônio insulina. Sempre que a gente tiver aumento da sinalização de insulina, a gente vai ter aumento da atividade das vias hipoglicemiantes. É uma via que acontece no citoplasma das células, porque todas as enzimas importantes nesse caminho estão presentes no citoplasma. Tem produção de ATP pela ativação das vias das pentoses? Não. Então, não é objetivo da via das pentoses produzir ATP. Pentoses são monossacarídeos de 5 carbonos. Então, nós vamos usar da glicose, que é uma hexose, para a produção de pentoses. Aqui é uma via que é considerada alternativa no consumo de glicose. Alternativa em relação ao quê? A glicólise, que é a via principal, onde a gente tem consumo. Nós vamos gerar, a partir da via das pentoses, intermediários para outras vias bioquímicas importantes, como, por exemplo, as pentoses fosfato, para síntese de nucleotídeos, como a eritrose 4-fosfato, que são monossacarídeos de 4 carbonos usados para o metabolismo de aminoácidos aromáticos, então uma interconversão entre o metabolismo de carboidratos e de aminoácidos. Principal ponto, aqui é a estrelinha que a gente tem que chamar a atenção, é a nossa via que mais produz NADPH, e NADPH é fundamental para a biossíntese de ácidos graxos. Também a gente vai usar desse NADPH para a redução de glutationa. E glutationa é uma molécula que tem uma ação antioxidante, então para proteger contra o ataque dos radicais livres de oxigênio. E aqui, outros intermediários podem surgir, sendo eles usados pela célula conforme a demanda energética. Se ela estiver precisando de energia, esses intermediários podem ser deslocados para a via glicolítica. Se ela estiver em abundância energética, ela pode deslocar esses intermediários para a gliconeogênese. Vamos chamar a atenção para onde se encontra a enzima limitante, marca-passo da via das pentoses. Essa enzima é chamada de glicose 6-fosfato desidrogenase. Se nós pegarmos a molécula de glicose e fosforilarmos a molécula de glicose, nós temos a glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato, ela pode ser transformada em 6-fosfogliconolactona. Exatamente esta reação que converte a glicose 6-fosfato em 6-fosfogliconolactona é catalisada por esta enzima, glicose 6-fosfato desidrogenase. Repare que ela é uma desidrogenase, portanto ela vai precisar de uma coenzima. A coenzima em questão é o NADP+, que se transforma em NADPH. Lembre-se que é uma via produtora de NADPH. E o NADPH aqui produzido é fundamental para a biossíntese de ácidos graxos. Existem 2 pontos desta via em que nós temos a produção de NADPH. Uma é nesta reação, da glicose 6-fosfato para 6-fosfogliconolactona. A outra, quando a 6-fosfogliconolactona é convertida em ribulose 5-fosfato, a gente vai ter mais uma produção de NADPH. Nós temos 2 momentos da via das pentoses. Uma que envolve esta parte oxidativa e uma outra que é não oxidativa. Existe uma fase que é uma fase oxidativa. Por que ela é chamada de fase oxidativa? Porque contém as reações de óxido-redução. E nas reações de óxido-redução, nós temos a participação das enzimas desidrogenases. Olha lá, 2 desidrogenases participando. Quem é produzido a partir dessas reações de óxido-redução são justamente as moléculas de NADPH. Então, vimos a importância dela como uma via produtora de NADPH. A principal dessas desidrogenases, que a gente vai guardar o nome, é a glicose 6-fosfato desidrogenase, a primeira reação da via das pentoses. Qual é a importância destas moléculas de NADPH produzidas? Elas são usadas no metabolismo lipídico, mas também na proteção contra espécies reativas de oxigênio. Repare que aqui nós temos uma molécula, que é a glutationa,
A glutationa, ela pode ser reduzida pela ação da enzima glutationa redutase, e nesse processo há a participação de NADPH. Então, NADPH é importante para nós reativarmos a glutationa. A glutationa é uma reserva antioxidante importante das hemácias. As hemácias transportam oxigênio em grande quantidade. Para minimizar o estresse oxidativo, elas têm abundância de glutationa no seu interior. Só que a glutationa tem que ser o tempo todo reciclada, nesse processo que nós estamos vendo aqui. Alguns indivíduos são mais suscetíveis a sofrerem de um quadro chamado de anemia hemolítica, quando, por exemplo, eles têm deficiência na ação da glicose 6-fosfato desidrogenase. E aí, se as hemácias são mais suscetíveis ao estresse oxidativo, porque eles têm deficiência nessa enzima e, portanto, eles produzem menos NADPH, eles renaturam menos a glutationa para o seu estado funcional. A hemácia sofre mais danos e, portanto, ela sofre lise. Isso é um problema. Só que, por outro lado, também é uma vantagem. Você fala, vantagem contra o quê, professor? Contra parasitas que se instalam dentro das hemácias. Quem é portador de anemia hemolítica por deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase tem uma proteção natural contra a malária. O parasita precisa se instalar dentro das hemácias. E se você fosse um parasitinha, você ia preferir uma hemácia bem protegida ou uma hemácia com tiro e bala rolando para tudo quanto é lado por conta de um estresse oxidativo? Seguramente uma hemácia protegida seria melhor para você se instalar. Então veja que é uma vantagem, mas ela tem um custo bem alto, porque esse indivíduo ele sofre de anemia hemolítica. A segunda parte da via das pentoses é a fase não oxidativa. E nessa fase não oxidativa, o que nós temos é uma interconversão de carboidratos. Ou seja, as diferentes moléculas intermediárias que surgem na via das pentoses, elas aos poucos vão sendo transformadas em outros tipos de monossacarídeos. Então, a fase oxidativa ela estava acontecendo aqui, de glicose 6-fosfato para 6-fosfogliconolactona e de 6-fosfogliconolactona até ribulose 5-fosfato, porque nós tivemos a produção das moléculas de NADPH. Daqui para frente, entra a fase não oxidativa, porque não há mais participação das desidrogenases. O que nós temos é só uma interconversão de carboidratos acontecendo. E nessa interconversão de carboidratos, vamos chamar a atenção aqui, para o que vai acontecer a partir do momento em que a ribulose 5-fosfato é produzida. A ribulose 5-fosfato, ela pode ser transformada em ribose 5-fosfato. Ribose 5-fosfato é um intermediário importante para a síntese de nucleotídeos, por exemplo. Ela tem 5 carbonos. Então, por essa razão, ela vai ser representada aqui como C5. E nós temos também um outro monossacarídeo que pode ser transformado a partir da ribulose 5-fosfato, que é a xilulose 5-fosfato, que também tem 5 carbonos. Faz a conta comigo aqui. Se eu pegar 3 moléculas de 5 carbonos, C5, 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 eu tenho um total de 15 carbonos. O que vai acontecer nessa fase não oxidativa é uma interconversão desses carboidratos. Carbonos vão sendo passados de um para o outro. Se eu pegar um C5 com outro C5 e passar 2 carbonos desse para esse aqui, ele fica com 7. E o outro fica com 3. 5 mais 5 dá 10, 7 mais 3 também dá 10. Então, veja, o número de carbonos totais não muda. O que está mudando é o tipo de monossacarídeo por conta da interconversão. Agora, se esse que tem 7 passar 3 para esse que tem 3, esse que tem 3 ficou com 6. Esse que tem 7 perdeu 3, ficou com 4. Quem é esse cara que tem 6 carbonos aqui? É a própria frutose 6-fosfato. Então, a frutose 6-fosfato, ela é um intermediário da via glicolítica ou da gliconeogênese. Então, veja o que aconteceu, troca de carbonos. Eu peguei 2 monossacarídeos que tinham 5 carbonos, e ao efetuar as trocas, eu resultei
em um que tem 6, que é a própria frutose 6-fosfato. Mas não parou, que a conta tem que bater. Um tem 6, o outro tem 4. Esse que tem 4 carbonos, o que ele vai fazer? Ele vai receber 2 de um outro que tem 5. 5 perde 2 e passa para um que tem 4. 4 mais 2, 6. 6 carbonos, adivinha quem que ele é? É a própria frutose 6-fosfato. Então eu gerei outra frutose 6-fosfato. E esse que tinha 5 e perdeu 2, ficou com 3. Quem é esse monossacarídeo que tem 3 carbonos? É justamente o 3-fosfogliceraldeído. Veja que a via das pentoses pode, na sua fase não oxidativa, efetuar intercâmbio de carbonos entre monossacarídeos para gerar intermediários da via glicolítica ou da gliconeogênese, dependendo do estado metabólico da célula.